E se a tristeza fosse, na verdade, um caminho para a felicidade? Parece um paradoxo, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar em uma das declarações mais profundas já feitas, uma que desafia tudo que a gente pensa sobre bem-estar, a ideia de que o choro pode ser, de fato, uma bênção. Olha só essa frase, direto do Sermão do Monte. E à primeira vista parece não fazer sentido nenhum. A nossa cultura vive dizendo pra gente buscar o prazer, evitar a dor a qualquer custo. Felicidade e choro parecem duas coisas que não se misturam. Mas aqui elas estão ligadas por uma promessa de consolo. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta: como é que algo que a gente associa com dor e perda pode ser chamado de bênção? O que está por trás dessa afirmação tão contraintuitiva é o que a gente vai descobrir. Para a gente começar a desembrulhar esse mistério, primeiro a gente precisa entender que tipo de choro é esse que recebe uma promessa tão especial. E o ponto crucial é este. O choro mencionado aqui não é qualquer lágrima derramada por frustração, por uma perda ou pelas dificuldades da vida. Não. É um tipo bem específico de tristeza. Uma tristeza que nasce de uma percepção muito mais profunda. As fontes nos ajudam a fazer uma distinção que é fundamental. Existem basicamente dois tipos de tristeza, e elas nos levam para destinos completamente diferentes. Esse slide aqui organiza essa diferença de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem a tristeza do mundo, aquele pesar focado nas consequências para a gente, sabe? O remorso que pode levar ao desespero. Do outro lado, a tristeza segundo Deus, onde o foco muda. Não é mais sobre a consequência, mas sobre a ofensa contra Deus. E é essa tristeza que não leva ao desespero, mas sim ao arrependimento que conduz à salvação. E isso nos leva a um ponto vital. Uma demonstração de tristeza por fora, um choro meio teatral, não tem valor nenhum se não houver uma mudança real por dentro. Como a fonte destaca, a aparência de espiritualidade não impressiona Deus. O que realmente importa é a sinceridade do coração. Mas o que é que provoca essa tristeza segundo Deus? De onde ela vem? A resposta está na forma como a gente percebe quem Deus é. Sabe, tudo começa aqui. A visão que uma pessoa tem de Deus impacta diretamente como ela enxerga a si mesma e suas próprias ações. Uma visão elevada e correta de Deus inevitavelmente joga uma luz sobre a nossa própria condição. O atributo-chave que provoca essa reação é a santidade de Deus. E não se trata apenas de pureza moral, mas do fato de ele ser completamente outro, totalmente diferente, perfeito. Quando alguém tem um vislumbre, mesmo que pequeno, dessa perfeição, o contraste com a própria condição se torna impossível de ignorar. E este é um exemplo clássico. O profeta Isaías tem uma visão da majestade e da santidade de Deus. E a reação imediata dele não é de autoconfiança, mas de uma profunda convicção da sua própria impureza. Ele se vê à luz da perfeição divina e chora pela sua condição. É fundamental entender isto. Esse choro, essa tristeza pela própria falha diante da santidade de Deus, não é um sinal de fracasso espiritual. Pelo contrário, é a prova de um coração que está espiritualmente vivo, sensível e que responde à verdade. Essa tristeza profunda e honesta não é o fim da história. Na verdade, ela é o ponto de partida para uma ação que transforma tudo: o arrependimento. As fontes enfatizam que o arrependimento não é algo que uma pessoa consegue produzir por força de vontade. Ele é descrito como um dom, uma graça que Deus concede, que capacita o coração a se voltar do pecado para Ele. Então, como isso funciona na prática? As fontes sugerem um caminho. Primeiro, um autoexame honesto, deixando a verdade revelar o que está no coração. Segundo, em vez de esconder o que foi revelado, levar isso a Deus em confissão. E terceiro, confiar e descansar na promessa do consolo e do perdão. E isso nos traz de volta ao começo, a segunda parte da promessa, porque serão consolados. Aqui está a resolução do nosso paradoxo. A resposta de Deus a esse choro genuíno não é distância ou rejeição, é justamente o oposto. As fontes descrevem um Deus que se aproxima, que se inclina para o coração que está partido por reconhecer sua própria falha. Este versículo do Salmo 34 ilustra essa verdade de um jeito brilhante. O quebrantamento não afasta Deus, ele atrai a sua presença salvadora. É no ponto mais baixo de humildade que o encontro acontece. Que imagem poderosa, não é? A dor e o quebrantamento, que parecem ser só destruição, na verdade se tornam os pontos de entrada para a graça. Um coração endurecido resiste, mas um coração quebrado se torna receptivo à cura.
O consolo de Deus é descrito como algo profundamente pessoal, íntimo. A ideia de que nenhuma dor, nenhuma lágrima de arrependimento passa despercebida é central para essa promessa. Cada uma é valorizada, guardada. E o consolo prometido vai muito além de um simples vai ficar tudo bem. É um trabalho profundo, reconstrutivo. Ele não apenas acalma a dor, mas começa a restaurar a própria identidade da pessoa, refazendo o que o pecado quebrou. A promessa final é de uma restauração tão completa que até mesmo o tempo que parece ter sido perdido para o pecado e para a tristeza pode ser redimido. O que foi destruído pode não só ser consertado, mas transformado em algo novo. E assim, a gente entende que a bem-aventurança não está no choro em si, mas na promessa que o acompanha. Esse choro específico que nasce do encontro com a santidade abre a porta para o consolo mais profundo que existe. É a promessa de uma restauração tão completa que nos deixa com uma pergunta: qual deserto na vida de alguém pode se tornar um testemunho da graça?